Narrativas Compartilhadas tem um enorme prazer de continuar ouvindo um pouco da história de vida do professor Aldo Vanucchi, que agora vai falar um pouco a partir do momento em que ele entra na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba como professor de filosofia. Professor Aldo, é um prazer continuar ouvindo. Muito obrigado, Roberto. Era o ano de 1958. Eu estava com meus belos 30 anos. Dava aula no seminário diocesano, ali na Eugênio Salerno, aula de latim e de português. Quando fui convidado pelo diretor da faculdade da época, Padre Antônio Godinho, para lecionar uma disciplina que ele, como diretor, não tinha mais condições de apresentar. História das religiões. Aceitei de pronto, tratei de relembrar o que eu sabia, mas estudando bastante, e comecei a trabalhar então na nossa faculdade de filosofia. Imediatamente lá também precisei assumir outras disciplinas, como iniciação filosófica, iniciação teológica, um pouco de latim também. 58, 59, 60, aquela direção do Padre Godinho, que morava em São Paulo e era deputado estadual também, era uma direção muito eficiente no aspecto institucional, porque ele conseguiu até um convênio com a Secretaria da Educação Estadual, de tal forma que os alunos não pagariam a faculdade por 10 anos, de 58 a 68. E o Estado pagaria professores e funcionários. Uma solução habilíssima e super oportuna que resolvia uma crise permanente da faculdade. Com essa direção, praticamente à distância, e o seu vice-diretor também era de São Paulo, aconteceu que eu fui nomeado segundo vice-diretor. E continuei nessa função, dando aulas e na vice-diretoria, até que houve um momento, digamos, traumático, inesperado. É que o presidente do centro acadêmico, Jaime Pinsky, hoje aposentado da Unicamp, diretor da editora Contexto, uma figura de conhecimento nacional, ex-aluno nosso, era presidente do Centro Acadêmico Santo Tomás de Aquino. A sigla era CASTA, C-A-S-T-A. Ele um dia resolveu doar à faculdade uma obra de um autor italiano, historiador Cesare Cantù, vários volumes. Foi entregá-la ao vice-diretor, que não teve, digamos, a elegância de, mesmo não gostando, não aceitando, achando que aquela obra era superada, e realmente era, simplesmente disse que não aceitava, que aquilo não tinha valor nenhum. O presidente do centro acadêmico, de família judia, e o autor era judeu, sentiu-se totalmente afrontado, desrespeitado. Houve um debate, uma discussão entre ambos, que não acabou nada bem. Por quê? Porque esse vice-diretor resolveu transformar aquele momento num ato de despedida da diretoria da FAF, dele e do diretor. De tal forma que, pouco tempo depois, ele me chama e me diz assim: olha, aqui estão as chaves da casa, e jogou na mesa da diretoria. Você veja o que vai fazer. Eu imediatamente fui até Dom Aguirre para contar o acontecido.
Dom Aguirre falou, não há problema, aquela calma, aquela paternidade de sempre, você assume, procure fazer eleições quanto antes, e de fato houve eleição um mês e meio depois, e eu fui eleito e nomeado diretor da Faculdade de Filosofia, então que foi de junho de 63 até junho de 68, 5 anos. Por que até junho de 68? É que, nesse meio termo, houve o golpe de 64. E eu fui preso em 5 de abril de 1964, uns dias logo depois do golpe cívico-militar que marcou um tempo de ditadura no Brasil de 21 anos. Como nós estávamos dependendo da Secretaria Estadual de Educação e o governador era Adhemar de Barros, ele, totalmente a favor, naquele momento, a ditadura, negava de maneira sistemática a entrega do dinheiro, da verba, para que a gente pagasse professor e funcionário. Então, atraso de 1 mês, 2 meses, 3 meses, em 65, em 66, em 67, 68. Contam-me que Adhemar de Barros repetia para explicar esses atrasos. Enquanto aquele padreco comunista for diretor, vai ser assim. O padreco comunista que era eu, na realidade, não era comunista. É que o meu nome era muito citado pelos sindicalistas da cidade, porque na época eu tinha programa diário na Rádio Cacique, era diretor e articulista do jornal Folha Popular, além de padre, atuando com sermões na cidade. Tudo isso fazia com que o meu nome fosse muito lembrado e, inclusive, a minha posição de defesa da democracia que estava totalmente ferida, agredida naquela altura, né? E havia até movimentos, né, como eu também era na época assistente da Juventude Operária Católica, JOC, trabalhando com jovens operários nos bairros, em pequenos grupos. Tudo isso dava impressão, para quem quisesse interpretar assim, de era um movimento perigosíssimo de preparação de um grupo contra a ditadura, como se nós fôssemos capazes de um levante na cidade para acabar todo aquele poder militar dominante na época. Foram 10 dias que eu fiquei detido, uma noite na própria cadeia, na General Carneiro, depois 10 dias detidos no seminário do Cezanne, sem poder sair. O desagradável é que o diretor estava preso e a faculdade continuava a funcionar. Mas depois dos 10 dias voltei, fui homenageado pelos alunos e a vida seguiu tranquila. Tranquila até quando eu pude aguentar aquela, como diria, uma espécie de perseguição surda, né, contra a minha presença na faculdade e a dificuldade de levar adiante a própria direção com um professorado que sentia o problema dos atrasos salariais e dos funcionários também. Aí eu resolvi conversar com o Dom Aguirre, dizendo: Dom Aguirre, o meu vice-diretor é muito bom, professor Augusto Titarelli, doutor em geografia, professor da USP também. Eu não tenho receio nenhum de dizer ao senhor que eu gostaria de me afastar para o bem da faculdade e para o meu bem também interior. E eu iria para Roma para fazer o meu mestrado em filosofia. Ele entendeu, aceitou
e realmente em julho eu voltei a Roma, onde eu tinha estudado, né, de 49 a 52, a minha graduação em filosofia. Essa temporada nova em Roma foi espetacular para mim. Imagine alguém que esteve lá com 18 anos de idade e agora com 30 e pouco, é uma diferença enorme, né? Já ordenado padre, com bastante experiência de vida, fazendo o mestrado, né? Quer dizer, completando a minha formação filosófica. Terminado o mestrado, voltei e em agosto de 70 retomei as aulas. Me lembro que me deram matérias novas, fundamentos filosóficos das ciências humanas e, posteriormente, cultura brasileira. E aí retomei as aulas, 70, 71, 72, 73. Eu lembraria, se eu já não disse na conversa anterior, Roberto, que em 65 eu tinha sido nomeado vigário na Vila Progresso, a paróquia de São José Operário, criada por Dom Melhado a meu pedido, e trabalhei lá 3 anos como vigário também. Agora, em 71, a paróquia de Votorantim ficou vaga, os padres da Consolata que dirigiam Votorantim, na Igreja Católica, se retiraram da diocese. Aí eu me ofereci de novo a então o bispo da época, Dom José Melhado Campos, que realmente me nomeou vigário de Votorantim, onde eu trabalhei. E de novo em Votorantim, dando aula na faculdade como simples professor e ao mesmo tempo vigário em Votorantim. De novo aparece aquele problema, né? Um certo grupo da elite da cidade não gostava do meu jeito de trabalhar. Qual era o jeito? Privilegiar as periferias. Fico muito feliz de ver hoje o Papa Francisco batendo nesse tom. Mas não era coisa que só viria com o Papa Francisco. Isso já estava claro nas normas do Concílio Vaticano II, 61 a 65, concílio que eu segui atentamente, né? E procurei cumprir. E em Votorantim isso não agradou a todo mundo, e não dava para agradar nunca mesmo, porque eu trabalhava de novo Vila Garcia, no Curtume, Vossoroca, Votocel, Santa Helena, ou seja, aquele núcleo central, que claro, eu estava lá presente, inclusive a Igreja Nova, maravilhosa, estava em fase de finalização. A igreja antiga, pequena, mas bonitinha, estava funcionando também ali perto da fábrica de tecido. Mas essa pequena elite parece que se mancomunou com o próprio delegado da época. Eu posso até dizer o nome, que também ele era jovem. Se eu jovem exagerava, ele também exagerou. O doutor, me foge o nome, mas eu vou lembrar ainda. E eu vi isso depois, bem depois, ofício dele a São Paulo, dizendo que eu estava tendo esses grupos e tudo indicava que era uma célula comunista aqui e ali. Para tornar trágica a situação, em março de 73, aconteceu aquilo que foi o maior trauma da minha vida. O meu sobrinho querido, o filho que eu não tinha, Alexandre Vanucchi Leme, que crescera
ao meu lado, ele morando ali do lado do seminário, e eu trabalhando no seminário. Quantas vezes ele fez estrepulia no próprio seminário, conseguindo subir na torre da igreja e bater um pouco o sino. Ele era, então, em 73, formando em geologia na USP. Último ano. Quantos anos ele tinha? Quantos anos? Ele tinha 23 anos. 23 anos. Foi preso, torturado, morto, não entregaram o cadáver, e aquilo agitou totalmente a minha vida, né? Por quê? Porque aquilo vinha culminar naquela situação íntima que eu já estava vivendo. Uma crise tríplice. A crise política, todos os meus passos seguidos, né? Tudo que eu fazia era seguido. A crise eclesial, explicando, a igreja que eu sonhava era aquela que o Concílio Vaticano II tinha desenhado. Eu não via aquilo sendo implementado. Pelo contrário, havia uma força conservadora, tradicionalista, segurando tudo, né? E a crise pessoal, íntima, de questionamento do próprio celibato. Celibato que eu respeitava com toda a seriedade e que eu via totalmente camuflado. Colegas, me lembro de um colega que dizia: o celibato diz que é proibido casar, mas não diz que é proibido namorar. Um cinismo dolorido, né? E aquela igualdade de tratamento. O padre sério, trabalhador, apostólico, que procurava fazer tudo da melhor forma possível, era nivelado ao outro que fazia de conta. Essa crise íntima, psíquica, psicológica, junto com a política e a eclesial, essa crise me fez voltar de novo ao bispo, Dom Melhado, dizer: Dom Melhado, eu preciso ir embora, eu não aguento mais essa vida assim, de tanta repressão. Eu nunca fui alguém em caminho de depressão, mas viver em repressão é realmente algo que não é digno da pessoa humana. Eu seria mentiroso para mim mesmo se eu continuasse fazendo de conta que não havia nenhum problema político, nenhum problema eclesial, nenhum problema íntimo. Eu preciso sair um pouco para pensar na minha vida. Ele me autorizou, fui para a Europa, e os passos de Deus são passos maravilhosos, né? Eu me lembro que quando eu era diretor da Faculdade de Filosofia, uma vez uma aluna formada em pedagogia veio dizer: Padre Aldo, eu quero me casar e quero casar na igreja, mas o meu noivo é comunista, é líder comunista, e ele falou que na igreja ele não casa. Aí eu estou pensando o seguinte, ela me disse: o senhor faria o meu casamento em algum lugar, assim que não fosse na igreja? Eu falei: por exemplo, aqui no salão da faculdade, salão nobre, salão vermelho hoje. Eu falei: eu vou perguntar para Dom Aguirre. Conversei e Dom Aguirre autorizou. E o casamento foi feito lá no salão nobre. Ele, ela, a família dos dois apenas. E esse casal foi morar em Genebra porque ele, comunista, quando deu o golpe, imediatamente precisou sair, né?
E como ele era líder comunista no Brasil, ele tinha muitas ligações com a central comunista da Europa, né? Roma, Praga, Paris, e foi morar em Genebra. Quando decidi voltar para a Europa, por causa daquela tríplice crise, escrevi a eles e eles me disseram: venha, o nosso apartamento está à sua disposição. E realmente fiquei lá uma semana, ao mesmo tempo que procurava emprego. Procurei emprego na representação do Vaticano em Genebra. Não deu. Procurei emprego diretamente numa paróquia ali no centro de Genebra, também não deu. Aí esse meu colega, meu amigo, dono do apartamento, ele tinha muitas ligações em organizações mundiais. Genebra é farta disso, né? E aí fomos a 2 ou 3 organizações, inclusive da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mas também não conseguimos. Aí veio uma porta aberta maravilhosa. Esse meu amigo era amigo de um líder do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra. O Conselho Mundial de Igrejas é uma espécie de Vaticano das igrejas protestantes do mundo, né? Naquele tempo eram, parece que, 250 igrejas do mundo todo, né? Metodistas, luteranos, batistas, presbiterianos e por aí vai, né? E esse amigo meu me apresentou lá no Conselho Mundial de Igrejas e fui aceito. A Igreja Católica não é membro do Conselho Mundial de Igrejas, mas tem representação lá dentro. Não tem voto, mas tem voz. E uma grande maioria de trabalhadores lá são católicos também, né? E eu entrei no Conselho Mundial de Igrejas, um pequeno salário que dava para sobreviver, trabalhando inicialmente no setor de relações internacionais. Foi maravilhoso, né? Me lembro de uma reunião em Viena, 2 ou 3 em Paris, na Unesco. Foi uma temporadinha. Mas eu quero que conte um pouquinho mais detalhado daí esse momento em Genebra e no Conselho Mundial de Igrejas. Nós vamos dar uma pequena pausa e aí vamos retomar a partir desse momento. Perfeito. Então, até daqui a pouco, nós logo voltamos ouvindo o professor Aldo falando sobre a vida dele.